bem, pessoal, boa noite. Então, a gente vai dar algumas dicas, reforçar algumas questões importantes. Vocês estão aí na reta final dessa entrega, né? Já é a semana que vem. A semana que vem vai ter uma explicação ali, porque a gente já abre a explicação da terceira parte, mas vocês podem ainda trabalhar na segunda parte, sem problema, tá? Tem até a meia-noite para me entregar, né? Fiquem à vontade. A gente virá aqui normalmente, né? Então, segue o nosso curso. Não tem prova, não tem nada, é só trabalho mesmo. Bom, mas com relação então, pessoal, a uns aspectos assim, os capítulos 10, 11 aqui, que ainda aprofundam um pouco mais os aspectos financeiros, em especial quanto a investimentos e análise de custos. Eu vou reforçar essa parte para vocês pelo fato de que o segredo de toda a parte financeira está aqui. Se vocês forem precisos na apuração destes números, nos capítulos 10 e 11, todo o restante, vocês verão depois na parte financeira, que normalmente é a etapa mais temida, mas o pessoal teme porque não faz bem essa parte. Se fizer bem essa parte, lá a tendência é um complemento apenas, é uma outra tradução de vários dados, coletas de dados que vocês já fizeram aqui, né? Tá? Então, assim, a parte mais pesada é juntar esse monte de informações, calcular, somar e aplicar princípios de gestão financeira, de gestão de custos, coisas que vocês já sabem. Tá? A parte de investimentos, a gente só reforça aqui, não tem nada de diferente. Tá? Os principais investimentos sempre serão o imobilizado, as coisas que vocês vão precisar em termos de equipamentos, veículos. Tá? Aqui o grupo da Lasanha e Massas, né, eles categorizaram, né, veículos, equipamentos de informática, telefonia, móveis e utensílios. Tá? Claro que a quantidade, a intensidade, isso aí varia de empresa para empresa. Tá? Pode ver que o bem mais caro que eles vão ter aqui é um veículo de 127 mil. Tá? Então, observe aqui que o mais caro que eles vão ter é o de 127 mil, para preço da época, provavelmente usado, eles compraram uma vanzinha ali, para fazer os delivery deles, né? Pessoal, só um detalhe aqui, cuidado, né? Que à medida que vocês vão listando bens, principalmente veículos, caso tenha algum investimento em terreno, prédios, né? Depende do que vocês optaram por fazer, se vão alugar ou vão. Mesmo alugando, vocês vão ter essas despesas. Então, por exemplo, veículo, todo mundo já sabe que tem que pagar IPVA, aqui está o veículo deles, né? Tem que pagar seguro, tá? Então não deixem de prever essas despesas, porque elas vão aparecer depois, anualmente, na lista de despesas de vocês. No caso de veículos, tá? No caso de prédios e terrenos, mesmo sendo alugados ou comprados, vocês vão ter IPTU. Eventualmente tem alguma taxa de condomínio, se for num local, condomínio industrial, coisa assim. Não acho que não é o caso de vocês, tá? Mas sei que tem grupos aí lá em Santa Cruz que estão fazendo assim. Bom, então listem todos os equipamentos, se possível com fotos. As fontes para isso eu já falei, Mercado Livre, fornecedores especializados. Óbvio que se eu quiser comprar um equipamento, né, um veículo, de repente é melhor cotar numa revenda de veículos usados, né? Normalmente o pessoal quando está iniciando não compra nada novo, né? Compra alguma coisa em bom estado, né, se precisar. Né? E assim equipamentos também. Às vezes eu não tenho alternativa, sou obrigado a comprar um equipamento novo, tudo bem, aí tem que cotar com o fabricante, não tem outro jeito. Tá? Então o grupo fez isso, tá? Aqui o caso deles, como é uma cozinha industrial, né, pode ver que os equipamentos estão todos listados em termos de equipamentos mesmo de cozinha, e forno, amassadeira, já que eles vão fazer a massa, né? Seladora para vedar o produto, né? Já que eles vão fazer a entrega, o produto tem que estar inviolável, e outros, né, freezer, e aí vai. Então eles colocaram aqui tudo numa figura. Eu sempre coloco como boa prática, não é um item que pesa tanto assim, mas sempre boa prática, sempre apresentar comentar a figura, né? Não só jogar as figuras lá e cada um, não, só comenta lá os equipamentos mais importantes, são, enfim, algum destaque, né? 3 linhas ali já é o suficiente. Como eu falei lá no início para vocês, nada é autoexplicativo, né? Por mais que pareça. Né? Mesma coisa, equipamentos de informática e telefonia. Ó. Fornecedor deles aqui foi o Magazine Luiza e lojas americanas aqui para comprar telefone, impressora, multilaser. Mesma coisa.
Móveis e utensílios aqui, no caso deles, tem bastante coisa. Depois vocês avaliem o caso de vocês. Ar-condicionado, armário, mesa, estante, cadeira, jogo de panela, kit de talheres, balcão de atendimento, poltrona, geladeira, chaleira, tá? Porque é da natureza do negócio deles. É uma cozinha, tem que ter todas essas coisas. E aí eles foram lá no Magazine Luiza e nas Americanas. Lá em Santa Cruz tem a Clip Grafite e cotaram tudo isso, tá? Então vocês podem pegar em sites de lojas especializadas que é tranquilo para ter o preço atual ali. Não são valores que vão fazer tanta diferença. Se vocês errar por R$ 100 a mais, R$ 100 a menos, não é isso que vai fazer a diferença no investimento, no projeto de vocês, nem na viabilidade. Então é para ter uma ideia aproximada dos valores. Aqui eles botaram foto de tudo, até das estantes, material de escritório aqui também, panela, forma, bacia, tudo. Chaleira elétrica, lixeira, cesto de lixo. É interessante, assim, vocês usarem sempre o trabalho deles como um guia, pessoal, mas não é a referência supra-suma, aquilo que eu já disse para vocês. Eu mesmo já encontrei vários erros aqui. Agora, nessa parte que começa a calcular, então tem mais erros ainda, tá? Mas serve para vocês se balizarem na linguagem, na estrutura, ter um guia aí, pelo menos, e aí vocês inserem o conteúdo de vocês, que é esse que vale, tá? As depreciações, né, o pessoal da Contábeis aí sabe as regrinhas para depreciação. Eles fizeram uma aproximação aqui meio grosseira que como eu falei, né, nem tudo é perfeito. O veículo aqui eles colocaram depreciando 50% ao ano. Eu acho que eles pegaram de uma tabela lá. Existe quando a gente entra em alguns sites especializados para revenda de veículos. Essa taxa anual aqui, acho que eles se enganaram. Acho que é o valor residual do veículo. É que assim, ó, um veículo, vamos dizer que tu comprou uma vanzinha em bom estado aí, né? 3, 4 anos de uso. Ela já está usada, vai pagar 127 mil. Vocês vão usar durante mais 3, 4 anos. Tá? Ela vai se desgastar, obviamente, ela vai ter uma depreciação, mas lá no final, mesmo que passe, se não me engano, aí o pessoal da Contábeis pode me confirmar, a depreciação de veículos, ela zera a cada 5 anos, ou seja, é 20% ao ano, né? Mas tu sabe que mesmo tu depreciando contabilmente, lá no final o veículo ainda tem um valor de revenda, ele não vale zero. Esse é o valor residual. Normalmente é em torno de 40% a 50%. Então, tu tem que considerar isso no cálculo. Tá? Então, depois vocês avaliem. Então, o resto aqui eu acho que eles fizeram certo. Equipamentos de informática e telefonia 5%, 5 anos, ou seja, 20%, e o restante tudo 10 anos. Tá? Depreciação é uma coisa que tu não desembolsa, mas pesa no DRE. Né? Então, vocês vão ter que levar isso em conta e também no balanço patrimonial. Tá? Então, por isso que eu falei, calcula certo aqui para dar certo lá. Custos de instalação, tá, pessoal? Eles fizeram uma introdução. Nos custos de instalação, eles não abriram aqui, não categorizaram, seria interessante separar. Né? Depois aparece aqui, ó, os custos de abertura ou custos pré-operacionais. É tudo que tu gasta antes da empresa começar a funcionar. Documentação, alvará dos bombeiros, pagar a contabilidade, contrato social, CNPJ, vigilância sanitária. Todo esse pessoal vem para ver as condições da tua futura empresa, né? Mas todo mundo cobra. Tá? Então já tem ali um custo de abertura que eu já tenho que sair pagando. Isso é despesa da empresa, mesmo que ela nem funcionou ainda, não vendeu nada. Ela já tem que fazer esse tipo de levantamento. E aí, o que mais vai pesar são as despesas de funcionamento propriamente dito. Né? Aí eles colocaram tudo aqui. Uma coisa que foi bom que eles fizeram aqui, tá, pessoal? Aqui eles não botaram o cabeçalho, né? Mas dá para entender que a primeira coluna aqui é mensal e a segunda coluna é anual. Então, eles fizeram dessa forma. Eles já colocaram em termos de grupos de contas para facilitar depois a contabilidade. Então, tudo que está aqui já está listado em forma de grupos de contas. Então, por exemplo, despesa administrativa, tudo isso aqui. Aí vocês têm que fazer a alocação de vocês lá depois, né? Tá? Alguns mediante contrato, outros vocês vão cotar lá com fornecedores. Ó, despesas com vendas, tudo aqui. É bem possível que na parte administrativa vocês tenham despesas, não digo nessa magnitude, mas grupos de contas e contas contábeis parecidas, tá? Então já pode listar, já deixa prontinho, até porque o que eu recomendo, muitos de vocês estão fazendo desse jeito e é extremamente válido. Vocês vão ter que montar um planilhão, tá, pessoal? Integrado, tá? De repente, todo mundo pode contribuir, mas eu sugiro que
alguém de vocês aí que tenha mais habilidade no Excel, integre todas essas informações, senão fica um horror, um tá olhando a planilha do outro, me dá esse dado aí, quando vê o cara troca lá, não avisa e aí já mudou toda a história. O ideal é vocês montar aqueles planilhão com várias abas ou com várias tabelas, onde se tu for necessário mudar um númerozinho, já altera todo o resto, que está tudo amarrado com fórmula. Então, se de repente vocês se enganaram lá, a gente cotou lá o custo da energia elétrica, a gente viu que vai dar mais caro. Atualize e ele já atualiza todo o restante. Tudo amarrado. Tá? Então, mas como é que eu monto a planilha? Vai montando a planilha, mesmo que tu use números fictícios, deixa eles ali, bota com uma cor diferente, eu faço sempre assim, e à medida que os números vão chegando, tu vai preenchendo aqueles campos e a planilha vai se atualizando e ficando completa. Tá? Então é uma boa prática para a gente não ter que estar toda hora, puxa, tu fez a parte lá, não sei o que, me dá o teu número, aí o cara esquece de passar a informação, ou passa com uma vírgula a mais, ou sei lá, quando vê, dá tudo errado. Né? Os números estão desencontrados. Acredito que tenha um pouco acontecido isso com eles aqui. Tem alguns números aqui que não fecham muito bem. Depois eu fui ver ali na parte financeira. Aqui mais ou menos fechou até, mas tem algumas coisas aqui que não estão bem explicadas. Tá? Então aqui basicamente estão os custos de funcionamento da empresa. Aqui não está a matéria-prima ainda, que são só os custos indiretos, basicamente. Né? Falaram aqui também da comissão do representante, o Simples Nacional. Por que também é importante eu ter a planilha já pré-pronta, né? Porque muitas das informações que vocês vão usar para dimensionar custos são custos variáveis e vocês só vão conseguir quantificar isso quando tiver o plano de vendas e o plano de produção, porque estão amarrados a vendas e a produção, tá? O faturamento e a produção. Tá? Então, eles mesmos aqui, ó, eles falaram, fizeram remissões, ó, que não é uma boa prática, tá? Mas tudo bem, tá? Eu até fiz um comentário aqui. Né? Eles estão aqui no capítulo 10 e já estão citando coisas lá do capítulo 11. Mas eu nem li ainda, né? Então o leitor tem que ir lá na frente para conferir o número e depois voltar aqui. Não é uma boa técnica, o leitor não gosta de estar fazendo essas manobras aí para tentar ler um texto. Né? O certo seria tu apresentar numa sequência lógica ou pelo menos trazer essa informação dizendo que ela será confirmada adiante e tudo mais, nos capítulos que virão. Né? Então, isso aqui já é comissão de representantes e o Simples Nacional, né, vieram lá dos valores que estão relacionados às receitas, ao faturamento, despesas com pessoal e prolabore. Aqui eles tiveram que fazer um arranjo que talvez vocês façam também, é muito comum em empresa pequena, quando ela está iniciando nos primeiros anos. O que eles fizeram? Tá? Isso eu já narrei para vocês. Lá os próprios sócios são tudo um pouco. Né? Imagina aqui, ó, o cara ele é diretor, gerente de compras, RH e cozinheiro ainda por cima. Tá? Isso é possível que aconteça. Olha, nós não temos condição de estar pagando, então nós mesmos vamos meter a mão na massa. Tudo bem. Só que daí é o seguinte, para fazer o custeio e a divisão entre mão de obra direta e mão de obra indireta, tem que fazer um rateio. Porque uma parte do tempo o cara vai estar administrando, outra parte do tempo o cara vai estar fazendo massa lá para a lasanha. Isso tem que ser considerado. Tá? Eles fizeram assim, ó, vou mostrar aqui, ó, esse cara aqui que é diretor, gerente de compras, RH e cozinheiro. Tá? O cozinheiro é mão de obra direta. Então, eles colocaram aqui que ele trabalha 1/3 do tempo dele, das 44 horas semanais, como mão de obra direta. Tá? Ele é cozinheiro aqui. Tá? Então, eles não mudaram o nome do cargo, né? Até porque está tudo descrito já lá, para não ter que nem, e colocaram apenas 1/3. Aí, se eu pegar outra tabela aqui, ó, que está logo adiante, aí é a mão de obra indireta, que são basicamente os custos fixos, né? Aí ele é mais diretor e gerente. Eles botaram o restante aqui, 2/3. Ó. Quando o cara só trabalha numa ponta, por exemplo aqui, ó, o diretor gerente de logística e motorista, ele não é custo direto, ele não trabalha para fazer a massa da lasanha nem o molho, então botaram 0. Ele está integralmente lotado, todo o custo dele na mão de obra indireta, que é despesa administrativa, vai entrar na despesa administrativa. Tá? Então, esse jogo vocês podem fazer, só que eu tive que deduzir aqui no caso deles, eles não explicaram isso muito bem, tá? Então é bom explicar sempre para o leitor saber que foi feita essa divisão esse rateio porque as pessoas são multifuncionais, tá? Pode ver que até a mão de obra indireta é a que deu mais pesada, 73 mil e pouco contra 38 mil e pouco, praticamente o dobro. Custo mensal dos colaboradores, aqui pessoal eu já estou entrando na parte de custos. Eles explicaram aqui, tem uma explicação. Tá? O que eles fizeram? Tá? Essa explicação deles aqui.
Tá? Não fechou muito com outras explicações que eles tinham dado lá na parte de capacidade, mas tudo bem, é aceitável ainda. Eles consideraram que das 184 horas que a gente trabalha, tá, tem aquelas horas perdidas, inevitáveis, deslocamento do vestiário até o posto de trabalho, no final da jornada do posto de trabalho até o vestiário, né, intervalo para merenda, né, para alimentação, e outros desperdícios de tempo que tu tem que são inevitáveis. Tá? Então, eles consideraram 20% a menos. Tá? Eles foram bem conservadores aqui, para ficar na folga. Tá? Eu sei que no mundo empresarial a gente tenta tornar isso mais preciso, faz medições, mas aqui a gente não vai ter condições de fazer isso, então tem que ter uma boa aproximação. E aí, as 184 horas baixaram para 147. Então, o que eles fizeram? Pegaram o custo mensal, já tudo com os encargos, né? Salário mais encargos, que foi calculado lá na etapa 1, dividiram pelas horas disponíveis, essas aqui, essas 147, e calcularam tudo aqui, ó. Tá? Eu tentei chegar nos mesmos números deles, mas não cheguei tão... Eu cheguei próximo, mas não cheguei exatamente nesses números. Deve ter mais alguma coisa aqui, ou foi isso que eu falei para vocês. Acabaram pegando da tabela de um, da tabela do outro, e acabou os números desencontrando um pouco. Eu peguei dos números deles, tentei refazer o cálculo, e não fechou muito bem o primeiro aqui, a MOD, tá? A mão de obra indireta até fechou mais ou menos, tá? Mas também não precisamente. Pessoal, assim, ó, vou dar uma dica para vocês, mas eu não quero que vocês se baseiem nisso, tá? Eu tô só querendo ser honesto com vocês. É humanamente impossível para um professor corrigir todos os cálculos que vocês vão apresentar aqui. Se fosse possível, eu ia entregar isso aqui daqui a 1 ano para vocês. Não ia dar. Tá? Então, o que a gente faz? Sabe, não vai corrigir nada, a gente vai se matar fazendo esses cálculos e não vai ver se está certo. Não, eu tenho algumas, eu faço por amostragem. Eu tiro alguns dados, né, que a gente cerca, que a gente sabe que são vitais, e faz uma comparação. Tá? Então, eu tento avaliar. Eu tenho lá uma planilha de base lá, que mais ou menos já me ajuda, né, a agilizar os cálculos. Então, é por amostragem. Então, de cada 10 cálculos de vocês, eu vou confrontar 2 ou 3 ali para ver se está certo ou não. Quando dá um erro muito grande, uma discrepância muito grande entre o que eu achei nessa amostragem e o resultado de vocês, aí eu vou um pouco mais a fundo para ver se eu consigo rastrear para dar um feedback. Às vezes eu nem consigo, às vezes eu simplesmente vou colocar ali, olha, não bate com a informação da página tal. Provavelmente é porque a pessoa puxou um dado errado ali na planilha. Tá? Mas enfim, aqui o objetivo então é chegar na média da mão de obra direta, até porque eu vou usar essa informação depois, e na média da mão de obra indireta. A que eu mais vou usar para fins de custeio é a mão de obra direta. Né? Despesas com representantes, fizeram o cálculo aqui, não, quer dizer, apenas botaram a forma, esse valor vai variando conforme as vendas vão evoluindo, né? Então eles só colocaram o critério. O Simples Nacional a mesma coisa, fizeram um cálculo aqui para o primeiro ano da empresa de trabalho, que está o primeiro ano de trabalho, puxaram a informação lá do capítulo 11, entraram na tabelinha, cuidados anexos do Simples Nacional. Se não me engano, o Simples Nacional tem 4 anexos. Vocês têm que entrar lá na legislação do Simples, se vocês optaram pelo Simples, né? E ver qual é o anexo que enquadra a indústria de vocês. E aí essa é a tabela que vocês vão usar. Sempre lembrando que o Simples vai até 4 milhões e 800, né? É nessa tabelinha aqui. Né? Tá? 4 milhões e 800. Tá, então, na média do primeiro ano aqui vai dar 7,82, já fazendo o desconto aqui do valor a deduzir. Né? Total de custos, aí depois, aí sim, pessoal, aí agora aqui eles juntaram tudo, faltou cabeçalho aqui também, mensal, anual, todos os custos fixos e todos os custos variáveis. Pode ver que já está aqui, ó, compra de matéria-prima, mão de obra, embalagem. Aí eles agregaram nutricionista. Então, esses custos eles puxaram lá das tabelas de custos, que vão aparecer depois vinculadas ao processo de produção, ao plano de produção. Tá? E agregaram outras informações aí também de deduções anteriores. Eles fizeram um novo orçamento de matéria-prima e embalagem, né, que eles apresentam no capítulo 11, tiraram muitas informações dali. E aí, pessoal, os custos de produção, aqui basicamente eles fizeram para o primeiro ano, tá? Custo de matéria-prima. Tá? Isso aqui é um ponto importante, pessoal. Vocês devem custear, façam tabelinhas para cada produto. Pode acontecer que não tenha diferenças relevantes entre um produto e outro.
mas pode acontecer que tenha. Né? Isso aqui vai um ingrediente mais caro, porque a gente quer dar um sabor, porque a gente quer dar uma qualidade diferente. Então então tem que fazer diferente. Tá? Então, eles já deixaram tudo pronto aqui, os principais produtos deles, fizeram o custeio, que basicamente é o custo da embalagem, né? E matéria-prima e embalagem. Faltou uma conclusão aqui. E aí, pessoal, os planos de produção e vendas. Olhem só, os custos de produção, o trabalho é o mesmo, tá? É trabalhoso, não estou negando que seja. Eles listaram todos os ingredientes, eles disseram que identificaram, né, um alto preço dos fornecedores, que eles pesquisaram lá na etapa 1. Tá? E aí fizeram uma nova pesquisa e atualizaram os valores. Por isso que é bom ter a planilha meio pronta, porque se tu vai lá e muda o preço, já muda tudo. Tá? Então isso facilita. E é o que eles fizeram aqui, ó. As unidades, o preço e o fornecedor. Tá? Aqui não é o custeio ainda, é só o preço unitário da menor unidade que eles vão comprar lá no fornecedor deles, né? Quanto eles vão precisar por unidade. E aí sim que eles fizeram o cálculo dos custos. Ó. Aí eles tiveram que fazer tabelinhas para todos os produtos. Para a lasanha, então aqui estão os ingredientes da lasanha, bolonhesa, só para fazer o molho. Estão vendo que o molho é o mais caro, no caso deles. Tá? Depois, todos os ingredientes para fazer a massa. A massa deu 1,85 e o molho deu 5,94 no caso deles. Eu tentei seguir aqui também, não cheguei exatamente nos mesmos números, cheguei em números aproximados, deve ter alguma diferença aqui. Ó. O acabamento que eles chamam aqui, né, que é o queijo, aí é só um item. E aqui, pessoal, cuidado, ó. Ao agregar o custo da mão de obra, vocês têm que ter algum dado do quanto se gasta de mão de obra direta para fazer aquela operação, aquele produto. Eles não disseram de onde eles tiraram isso aqui, tá? Mas eu já vou dar uma dica de onde vocês podem tirar, da própria empresa de referência de vocês. Tem formas e formas de fazer isso. Se o pessoal tem lá um pouco isso estruturado, eles vão dizer assim, ó, foi o caso deles aqui, ó. Eles chegaram à conclusão que gasta 0,25 horas, é um quarto de hora, são 15 minutos para fazer uma lasanha bolonhesa. Eles botaram esse mesmo valor em todas as lasanhas, então não muda muito se a lasanha é do tipo A ou do tipo B. O tempo que tu gasta da pessoa ali é basicamente o mesmo. Então, de onde eles devem ter obtido isso? Se for lá, entrevistaram alguém que sabe fazer lasanha, e o cara diz, não, para fazer uma lasanha eu gasto 15 minutos. Se eu tiver tudo à mão ali. Tá, beleza, então é isso aí que tu... Aí tu usa aquele custo que ele puxou de lá de cima, do custeio da mão de obra direta, e aí calcula quanto eu vou agregar de mão de obra direta no custeio. Aí agrega a embalagem, né, as embalagens dos vários tamanhos, no caso deles, na proporção que eles têm, e aí eles calcularam aqui, né, os custos para os vários tamanhos que eles vão vender a lasanha. Ó, fizeram a mesma coisa com o frango, os ingredientes do frango, ó, a mão de obra é o 0,25. Tá? Tem outro jeito de fazer isso, tá, pessoal? Aí também a gente tem que pegar uma referência assim. Você sempre tem que buscar a referência que vocês acham que é a mais honesta. Por exemplo, vocês estão fazendo cerveja. Aí o cara vai dizer, não, eu faço 1.000 litros aqui sozinho, trabalhando direitinho em uma semana. É uma referência. Se o cara trabalha uma semana, que são 44 horas, para fazer 1.000 litros, tá? Quanto gasta para fazer 1 litro? É só dividir o 1.000 por 44. Tá? Então a gente consegue, às vezes, deduzir por informações paralelas, por informações mais agregadas. Tá? Pode pegar o do mês, pode pegar até o do ano, desde que vocês transformem isso por hora. Tá? E aí joguem aqui. No caso de vocês, lá os canos, né, a mesma coisa. O cara diz, não, se a gente produzir direitinho aqui, a gente tem 3 colaboradores trabalhando full time, e em uma semana eles fazem 700 tubos, se só fizerem isso. Então tá, então é 700 dividido por 3, dividido por 44. Os 3 trabalhadores, 44 horas, eu transformo isso em horas. Então, dá para a gente deduzir, mas sempre peguem uma informação. Aí a gente tem que pegar a informação de quem produz, do cara que está lá na produção. É o cara que manja dessas coisas. Lasanha carbonara, a mesma coisa. Aí aqui repete, tá? Estrogonofe, olha, fizeram para tudo. Muda um pouquinho, né? De acordo com os ingredientes que vão no molho, o tipo de acabamento e tudo, mas a mão de obra é a mesma aqui. As massas, aí a massa não tem molho, né? A massa é só massa.
Aqui eles botaram menos ainda, ó. Só para fazer a massa, já que eu não preciso fazer toda aquela decoração da lasanha, né? 0,1, 6 minutos. Né? É o dado que eles puxaram lá da mão de obra. Massa caseira, massa farfalle. E os molhos também. Os molhos aqui eles consideraram 0,08, é 5 minutos, menos ainda para fazer um molho, não. Botar os negócios numa panela, misturar, esquentar. Eu estou imaginando, né? Quem sabe fazer molho aí, com certeza tem mais dados, né? Em último caso, tá, pessoal? No caso deles, de vocês, eu sei que não vai dar para fazer, porque vocês não vão fazer cerveja em casa e nem vão fazer tubo de cimento em casa. Eles aqui, se eles não tivessem dado nenhum, dizem, cara, faz uma lasanha para ver quanto tempo leva. Mas faz uma lasanha assim, apressadinho, né? Como se tu estivesse produzindo, né? Então, faz um molho aí para ver quantos minutos tu leva, tá? Dá para testar também, né? Só dá mais trabalho. Mas a gente sempre consegue essa informação, como eu falei com o pessoal da produção. Aqui os vários molhos, cálculo da margem. Isso aqui você sabe, né, pessoal? Tem aquelas formulazinhas tradicionais, umas mais complexas, outras mais resumidas. Os impostos eu poderia tirar da onde? O imposto vocês vão tirar do simples. As alíquotas do simples. Que vocês vão pagar no contrato com o vendedor de vocês, se tiver. Com o representante comercial, se tiver. Margem de contribuição. Aqui, ó, o pessoal da Contábil sabe melhor que ninguém isso aí. Os dois métodos de custeio mais usados é o método de custeio direto, que daí tu só calcula a margem de contribuição, é o que eles usaram, e o custeio por absorção, que aí tu absorve, tu faz rateio de tudo, e joga tudo no custo, inclusive os custos administrativos. Eles não adotaram esse, tá? Indústria, em geral, quando tem muita variedade, e mesmo prestando serviço, o pessoal prefere o custeio direto. Aí, eles não justificaram aqui, eu já ia descontar ponto, tá? Mas o bom, tem um capítulo ali depois, aqui no nosso material, né? Ó, aqui, ó. Tá? Sistema de custeio, tentar enquadrar o de vocês e dizer vantagens e desvantagens no caso da empresa de vocês, de usar um ou de usar outro. Tá? Eles não nem colocaram isso ali, mas aí eu deduzindo aqui pela tabela, eu vi, os caras fizeram pelo sistema do custo direto. Então, o que vai aqui? Só os custos variáveis. Custo do produto em si, matérias-primas e embalagem, impostos, comissão do vendedor, preço de venda eles mantiveram, embora depois eles falam que, a gente vai ver lá na parte financeira que eles andaram alterando um pouquinho, mas como aqui eu não tenho ainda essa informação consolidada, eles usaram o mesmo preço que eles sugeriram lá na etapa 1. Você lembra que vocês tinham uma parte lá, preço sugerido? Usem aqueles de lá. Mas essencialmente é pegar o preço de venda e descontar a comissão, que é em cima do preço, os impostos, que é em cima do preço, e o custo do produto. Vai sobrar um lucrinho aqui, que é um lucrinho entre aspas, né? Porque depois tu ainda tem que pagar toda a despesa administrativa, por isso se chama margem de contribuição. Contribui com os outros custos indiretos. Deu no caso deles aqui, no caso da massa caseira, 28%. Tem uns aqui que tem bastante, ó, molho, agrega bastante valor. Enfim, então eles fizeram os cálculos para toda a linha de produtos deles, para os vários tamanhos e vários sabores. Tá? Também vocês vão ter que montar uma tabela para os produtos de vocês. Planilha de produção, então, pessoal, eles fizeram a produção projetada. Aqui que eu sugiro, façam, até porque vocês vão precisar mais adiante, mês a mês, o planejamento de produção de vocês. Tá? Mas aqui, na hora de apresentar, apresentem só ano a ano, porque senão vai dar um monte de tabela, que nem eu falei. Ó. Eles fizeram isso aí. O número de unidades é o número de produtos, né, que eles vão vender, lasanha, massa, embalagens produzidas. Então, eles botaram aqui toda uma projeção, ó, de crescimento que tem que fechar com a intenção estratégica. Vocês vão projetar 7 anos, eles fizeram 8, tá? Vocês vão fazer 7. Agora a inflação está baixa, dá para pensar em 7 anos. E aí depois eles só categorizaram aqui, né? Vocês também vão fazer a mesma coisa. Eles, como tem vários produtos, deu uma tabela maiorzinha aqui, né? A das massas, a dos molhos, das lasanhas, de vários tamanhos, tá? Então somaram tudo aqui. E cuidado, tá, pessoal? Isso está explicado aqui, ó, no plano de produção, lá no finalzinho, naquele material que eu deixei na primeira aula, ó. Deverá ser projetada a existência de estoques ao final de cada ano. Tá? Então, estoques de produto acabado. Tem que ter um estoquezinho lá para... Aí vocês é que vão dimensionar o tamanho desse estoque, para quantos dias. Né? Se vocês querem ter
um pulmão aí para eventuais problemas, faltou luz, deu vendaval, furacão Milton, sei lá o quê, qualquer coisa desse tipo, tá? Eles colocaram aqui assim na tabela, né? Porque daí tu tem que, ao produzir, eles fizeram para tudo, né? Ó, estoque de massas. Então, tá tudo aqui, ó. Estoque de lasanhas, tudo aqui, ó. De 1 quilo, de 600 gramas. Tá? Então, eles colocaram aqui. Tá? Estoque de molhos também. Né? Tudo, no caso deles, contado em unidades de produto. Né? Pode ser uma embalagem de 1 quilo, de 600 ou de menos. Né? Depende do que eles definiram lá. E aqui pode ver que a produção deles, eles projetaram um incremento ao longo dos 8 anos aqui, né? Então, para tudo, ó, quer dizer, estão projetando que a empresa vai crescer X% ao ano. Isso depois aparece mais claro aqui nas vendas, ó. Eles projetaram, isso eu aconselho vocês fazer também, as vendas para o primeiro ano, apenas a título de apresentação do trabalho, mostrem mês a mês, só para o primeiro ano. Depois, os outros anos pode ser o ano inteiro já. Olha como eles fizeram, ó. Então, todos os dados que serviram para os cálculos iniciais deles, eles puxaram dessa tabela aqui, que é a que tem todos os produtos, com os respectivos preços e as quantidades, aqui eles botaram quantidades mensais para o primeiro semestre. Pode ver que repete, né? No mês a mês não tem incremento, eles pretendem, né, eles consideraram a sazonalidade, vão produzir sempre a mesma coisa, já que eles se prontificaram com as estratégias de venda, vender tudo que produzem, né? E só deixar um estoquezinho lá de pulmão mesmo para uma eventualidade. Tá? Então, observe que o mês a mês aqui, ó, você sabe, né, pessoal? Faturamento nada mais é do que preço vezes quantidade produzida. Tá? Então, é só multiplicar ali, espalharam para cá, ó. Eles botaram no plano de produção. Aqui, ó. No caso aqui, como está anualizado, provavelmente esse valor aqui, depois para botar no mês a mês, é dividido por 12. Tá? Tem que fechar com o plano de produção. Tem que bater os números, não pode botar no plano de produção uma coisa e no plano de vendas outra. Né? Vocês querem vender o que vocês vão produzir. Então, isso aí tem que estar sincronizado. Se lembrem das aulinhas lá de gestão da produção. Sim, aí tu vai ter que talvez já fazer um estoque antes. Então, a tua estratégia de produção tem que antecipar alguma coisa de estoque antes do verão. Tá? Não tem problema produzir para estoque depois, se tu vender tudo no verão, né? Tá, pessoal? Então aqui vocês vão ter que se lembrar um pouco das linhas de gestão da produção, estratégias competitivas para poder fazer essa distribuição. Eles aqui, eu achei um pouco pobre porque eles não levaram em conta a sazonalidade. Imagina, lasanha, massa, onde é que tu consome mais? No inverno. Mas eles devem explicar isso nos capítulos adiante, eu não cheguei a ler todo o trabalho, né? Talvez isso esteja explicado mais adiante, mas até onde eu li, eu já li quase todo, eles não explicaram isso detalhadamente, porque dessa estratégia de produzir a mesma coisa todos os meses. Massas, eu até diria que passa, né? Porque é cesta básica, mas lasanha já é um negócio assim que tu já trabalha um pouco mais e tudo, né? Se baseie nas referências de vocês, tá? Quanto melhor a referência, mais segura a fonte, melhor. E aqui, ó, pessoal, então, eles já fizeram, ó, uma projeção para todos os anos futuros, considerando 15% de aumento na quantidade, isso tem que bater com a intenção estratégica, e 20% no aumento de preço. Alguém vai dizer, tá, mas isso não tinha que ser a mesma coisa? Não explicou aqui, tá? Eu estou deduzindo que eles estão considerando a inflação. Eles vão aumentar o preço 5%, aproximadamente, todos os anos. Projetaram uma inflação. Então, tem um aumento do volume, que é 15%, e tem um aumento do faturamento em si, que é 20%. É os 15 mais 5 da inflação. Tá? Daria para calcular, só eu tenho que fazer igual. Se eu usar o critério, não, eu vou deflacionar tudo. É possível fazer um plano de negócio deflacionando tudo? Sim. Só daí vocês têm que fazer no lado do faturamento e no lado dos custos. Fica mais fácil de calcular até. Não complica o cálculo. Vou fazer a planilha dos faturamentos sem inflação e a planilha dos custos sem inflação. Por que isso, pessoal? Porque, teoricamente, se tiver inflação no preço, vai ter inflação nos custos. Dificilmente essas coisas descolam uma da outra.
Agora, então, se considerar a inflação no faturamento, tem que considerar a inflação nos custos. Isso eu ainda vou ver lá se eles fizeram depois, tá? Eu acho que eles não fizeram. Seria forçosamente uma crítica minha no final do trabalho. Tá? Vocês aumentaram o preço do produto de vocês e não aumentaram os custos. Por quê? O cara tem que me dizer na hora, tem que me convencer que isso é factível. Tá? Sim, só porque queria ganhar mais. Se ele me disser que ele... Tudo bem, ele pode até justificar que ele teria uma estratégia de incremento de qualidade, não sei o quê, fixação da marca, que daí ele ia poder cobrar mais. Só que imagina, 5% de preço real, porque se ele fez isso, aqui é preço real. 5% de preço real durante 8 anos. Quer dizer, o teu produto vai sair 40% no mínimo mais caro. Tá? Então tem que cuidar dessas coisas para a gente não se perder. Então eles fizeram aqui as várias tabelinhas para os vários anos. Tá? Então podem ir para os grupos, já estão nos grupos, né? Podem continuar o trabalho. Qualquer dúvida, vão me perguntando.